o combate espiritual. Eu quero iniciar dizendo que você não é lixeiro. Nós meditávamos no domingo passado exatamente na nossa condição de filhos de Deus. Pelo batismo, tornamos-nos templos do Espírito Santo. Não somos lixeiros. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de hoje, o Evangelho nos apresenta um homem possuído por Satanás. Esse homem, de algum modo, contaminou-se espiritualmente. Quais foram as brechas pelas quais Satanás entrou na sua vida? E são as 3 brechas que Satanás pode, então, adentrar na nossa vida, que eu quero, então, passar aqui, partilhar com você, para que estejamos protegidos das investidas de Satanás. Sim, existe uma possessão, né, por expiação. É o caso de Santa Míria de Jesus crucificado. Mas não é o que nós estamos analisando aqui agora. Existe aquela possessão por alguém que obstinadamente decidiu-se por Satanás. Também não é desse caso que nós vamos abordar aqui, mas nós vamos abordar aquela pessoa que, embora na igreja, embora católica, embora buscando a Deus, contaminou-se espiritualmente. No mais das vezes por ignorância. Satanás sabe como nos confundir, sabe como nos ludibriar. Quantos testemunhos nós temos recebido no exército de São Miguel de famílias que estavam perecendo até o momento que alguém foi alertado. Mães que estavam perdendo os seus filhos porque não sabiam como entrar no combate espiritual. Nunca lhes foi ensinado as armas que elas deveriam usar. Esposas que estavam com aversão ao esposo, querendo pedir separação. E quando começaram a rezar com o exército de São Miguel, começaram a conhecer a doutrina da igreja, começaram a descobrir o poder da oração e entenderam que aquele sentimento de aversão estava sendo patrocinado por Satanás. Não era a verdade do seu coração. E é bonito quando a pessoa escreve então e diz, nossa, e eu hoje me redescubro apaixonada pelo meu esposo. Gente, uma família foi quase destruída porque aquela família não foi alertada. Não é porque aquelas pessoas não foram instruídas sobre o combate espiritual. Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós temos ali no início, no primeiro livro da Bíblia, um combate espiritual. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagarás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos ali no início um combate espiritual. E nós temos no último livro da Sagrada Escritura também um combate espiritual. Houve uma batalha no céu. Jesus veio para destruir as obras das trevas. Para isso veio o Filho de Deus, para destruir toda a obra de Satanás. A existência do inferno, a existência do demônio, e isso aqui já é uma das primeiras investidas de Satanás, nos fazer desacreditar. É vantagem para ele que nós não acreditemos no inferno, que não acreditemos que ele existe. Ele vai agir de maneira muito mais livre. Mas, gente, isso é uma verdade de fé, é dogma. O inferno existe, os demônios existem, qualquer pessoa que lhe diga o contrário, é como São Paulo fala na palavra, que seja considerado anátema. Ainda que um anjo descido do céu lhe pregue um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que eu vos anunciei. Então, a existência do demônio, a existência do inferno não podemos ignorar. Tivemos a graça de conviver com o Padre Rufus, esse sacerdote exorcista de um ministério, né, que não tenho palavras para qualificar o ministério do Padre Rufus. Um homem de profunda humildade. E aí estava a sua autoridade. Né? Em nome de Jesus, ele mandava nos espíritos maus. Ele mandava naqueles espíritos maus. Nós testemunhamos o Padre Rufus no exercício do seu ministério. E ele nos alertava sobre algo muito importante. Ele dizia, o erro está exatamente no extremo. O erro está nas extremidades. Eu não posso considerar que tudo é obra de Satanás, mas eu também não posso considerar que nada é obra dele. E ele dizia, o erro está exatamente nessas duas extremidades. Eu não posso acreditar que tudo é obra de Satanás. Porque existem muitas outras questões aqui. Mas eu também não posso ignorar, dizer que nada é obra de Satanás.
porque existe a ação dele, de uma forma ou de outra. Então ele dizia, o meio equilíbrio. Eu preciso estar vigilante para reconhecer a ação de Satanás, mas eu preciso também vigiar sobre mim. A minha carne, as minhas fraquezas, a minha concupiscência. O mundo, né, enquanto sistema que vai negando a existência de Deus, que vai cultuando valores anticristãos. Então, assim que hoje Jesus vem nos exortar e lançar luzes sobre nós, como nós devemos entrar no combate espiritual. O Padre Roberto Bem-vindo, sacerdote exorcista, eu já falei isso aqui várias vezes para você, porque foi algo que me marcou profundamente, eu vou continuar trazendo isso. E ele partilhava conosco e dizia, irmã, quantos jovens estão possessos por causa de músicas contaminadas, músicas que foram consagradas a Satanás, músicas que foram produzidas em rituais satânicos, músicas que autorizam Satanás a agir na vida de uma pessoa e os jovens estão cantando isso. Muitas vezes até numa língua diferente que ele nem sabe, o jovem nem sabe o que ele está cantando. Nem sabe o que ele está proclamando, assim como quando eu proclamo com fé, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor da minha vida, eu renuncio em nome de Jesus a toda obra de Satanás, eu posso exatamente fazer o contrário. E autorizar Satanás a agir na minha vida. Ora, se todos os dias pela manhã, no Santo Rosário, eu vou aspergindo a minha casa e ordenando que todos os espíritos maus saiam da minha casa em nome de Jesus e invocando os santos anjos, dizendo minha casa é casa de oração, os anjos do Senhor que agora visitem, que venham, que façam morada na minha casa, o contrário também pode acontecer. E não necessariamente eu posso fazer isso com palavras, mas através dos meus atos eu vou autorizando Satanás a reinar na minha casa. Quantas brigas, contendas. Nós percebemos, e aí é muito belo, né? A Aline Brasil, quando esteve conosco, trouxe esse testemunho. Ela dizia, nossa, houve um tempo em que eu comecei a brigar, a discutir muito com meu esposo. Mas por ser uma mulher de oração, ela levou aquilo para a oração, ela disse, não, tem alguma coisa errada aqui. E de maneira especial, era num local específico da casa. E em oração ela discerniu que havia ali uma ação maligna. De alguma maneira houve uma autorização para que aqueles demônios agissem. São Paulo vai dizer, Efésios 6, o nosso combate não é contra homens de carne e sangue, mas contra os seres espirituais espalhados nos ares. E nesse combate espiritual nós precisamos de armas espirituais. E ela então começou a rezar. Começou a aspergir aquele local com água benta. Na autoridade do seu batismo começou a ordenar que toda presença maligna que estivesse ali saísse, não é? Fosse expulsa em nome de Jesus. E é exatamente hoje o que Jesus vai fazer também no Evangelho. A palavra diz que ele falava com autoridade e ele ordena, cala-te, sai. Quando muitas vezes nós falamos, né, na autoridade do seu batismo, faça esta oração. Nós também temos que avaliar, nós meditamos isso no domingo. Você que todos os dias aqui está recebendo, né, como que a conta-gotas, esse tônico, esse fortalecimento que a palavra de Deus traz, essa proteção, você meditou. É preciso tomar consciência da nossa dignidade, certo? Na autoridade do meu batismo e como eu estou vivendo o meu batismo. Precisamos conhecer a nossa fé profundamente. Precisamos estudar a doutrina, precisamos de catequese. Por isso o exército de São Miguel está em ordem de batalha. No exército de São Miguel, nós temos exatamente essa preocupação, se eu posso dizer assim, mas esse cuidado. Momento de testemunho para fazer, né, crescer, aumentar ainda mais a nossa fé. Momento de oração forte, momento de catequese. Nós recebemos catequese ali ao longo do dia. Como essa que nós estamos aqui agora, estamos partilhando a palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. Não é só erguer a cruz e, né, na autoridade do meu batismo, mas espera aí, como eu estou vivendo o meu batismo? Será que eu me confessei, né, recentemente? Será que eu estou tampando essas brechas que estão na minha vida? Gente, qual o grande segredo do ministério do Padre Rufus?
E nós vimos isso já, né, no livro Nossa Senhora nos Exorcismos. É incrível quanto a virtude, a humildade da pessoa, a humildade do ministro faz toda a diferença. E o Padre Rufus, um homem de profunda humildade, Satanás não suportava a presença dele. Onde eu estou, né, querendo chegar com isso? Que eu e você, nós precisamos cultivar uma vida virtuosa. Dá trabalho, mas dá muito mais trabalho, né? Depois de estarmos aí como este homem possuído por Satanás. Músicas, livros, eu já partilhei várias vezes com vocês. Eu quase perdi a fé na Eucaristia, né? Lá atrás, lendo livros de falsas doutrinas. E olha que eu não tinha intenção de conhecer doutrina diferente, não. Mas eu gostava daquele gênero literário, eu gostava daquelas histórias. Eu não estava nem aí para a doutrina, mas eu gostava da história. E foi um período terrível para mim. Livros de falsas doutrinas, né? Filmes, séries. Está ali a esposa se queixando que o esposo está no adultério. Mas aquela esposa não percebe que aquela série, que aquela novela que ela assiste é exatamente uma novela que prega o adultério, destruição das famílias. Perceba, a amante é sempre a boazinha. A esposa é a megera. E nós começamos a torcer, então, para que ele fique com a amante, porque, afinal de contas, o importante é que ele seja feliz. E aquela esposa é uma megera. Sabe o que essa novela está dizendo dentro da sua casa? Que você, esposa, você é a megera. Essa é a mensagem. E está dizendo para o seu esposo, que talvez chegou do trabalho e está ali do seu lado e começa a assistir com você, que ele deve arranjar um amante também. Porque, afinal de contas, a esposa que ele tem dentro de casa é uma megera. Está vendo como é sutil? Nós vamos entrando nisso de maneira, muitas vezes, tão ingênua. Satanás, ele é ardiloso, é paciente. Ele sabe como ir formando a trama, ir formando uma cilada. Nós tocamos todos os dias no Exército de São Miguel quantas famílias, quantas vidas destruídas pela ação de Satanás. Claro que o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele consegue, Ele pode, Ele restaura aquela família. Ele restaura, Ele faz, né? Ele traz vida nova para aquela pessoa. Ele liberta aquela pessoa. Ele consegue transformar até mesmo aquela maldição, Ele consegue transformar em bênção. Então precisamos vigiar. Você se recorda daquela mãe? O filho com más companhias, um comportamento estranho, porque más companhias corrompem bons costumes. Com uma conversa diferente, hoje quantos pais estão nos procurando porque os filhos estão, né, com declarações estranhas em casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, mas eles estão sendo ensinados assim. Eles estão sendo formados assim. E nós precisamos chegar com o antídoto antes. Porque depois é mais difícil correr atrás disso. É preciso ensinar antes. É preciso catequizar. É preciso conduzir a Deus através do seu testemunho, sobretudo. Aquela família que reza o terço unida. Né? Ainda que inicialmente seja apenas você, reze. Muitas pessoas começaram a rezar com o exército sozinhas. E hoje toda a família reza junto. Minha avó rezava o terço sozinha, mas no meu período de escuridão, eu me recordei daquele terço. Eu sou fruto daquele terço que a minha avó rezava. Daquele rosário. Então, se Deus te trouxe aqui, vai começar por você. A luz vai entrar na sua casa através de você. E aquele que está em você, o Espírito Santo. Sim, porque você já está buscando a vida na graça, confissão, Eucaristia, adoração, rosário, feliz. Porque feliz é aquele que ama a Deus. A sua alegria por ter descoberto uma vida nova é isso. A luz está entrando na sua casa, a luz está entrando na sua família. E não há poder das trevas que possa resistir. Está aqui na palavra. Jesus ordenou, cala-te e sai dele. Satanás é inteligente, é esperto, né? Trabalhador, paciente, ardiloso, poderoso. Mas ele não é mais que Deus, entende?
E ele está esmagado, a cabeça da serpente está esmagada embaixo do calcanhar de Nossa Senhora. Maria passa à frente, pisa a cabeça da serpente. Não é isso? Então ele pode ter todos esses atributos, mas ele não é mais que Deus. Mas é preciso buscar em Deus. O quanto o Padre Rufus nos relatava. A pessoa contrai uma enfermidade, olha só, e ela vai na igreja, recebe oração, é instruída, participa dos sacramentos, mas aí ela não consegue aquela cura para aquela enfermidade. E não consegue tocar o agir de Deus naquela situação. Aí ela vai buscar em outro lugar. Ela vai naquela sessão, naquele outro lugar, vai. E ali ela pode até alcançar que aquele tumor desapareça. Mas ela não faz ideia do tumor maligno, fase terminal, que se desencadeou, que se formou na alma dela. Ela ficou aparentemente livre de um mal físico, mas ficou amarrada por Satanás. Por quê? Porque foi em busca da escuridão. É na fidelidade a Deus. É na fidelidade a Deus que nós vamos tocando o impossível. Hoje mesmo, na primeira leitura, Ana está no templo do Senhor, suplicando ao Senhor. A graça de conceber, a oração de Ana é uma oração simples. Senhor, se olhares para a aflição de tua serva, Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida. Ana, considerada estéril, concebe, dá à luz um filho. Vamos buscar aquele único capaz de nos salvar. O Deus vivo. Não vamos em busca dessas soluções aparentemente fáceis, que depois dão trabalho. Aí precisa do sacerdote exorcista. E aí são anos, São às vezes tantos anos ali acorrentado, carregando aqueles grilhões. E começa a escutar vozes, e começa a ficar com o sono conturbado, e a ansiedade, o pânico, e vai perdendo a saúde. Porque a conta chega, eu já falei isso para vocês outras vezes. Gente, a conta, Satanás manda conta. E é com juros, é com correção monetária, é difícil. E o risco de perdermos a nossa alma. Então as fontes do mal, o nosso próprio pecado. Quando pecamos, nós estamos autorizando a ação do inimigo e pecamos por orgulho, por desobediência, Adão e Eva. Por isso, conhecer os mandamentos, seguir os mandamentos, eles não são pesados, a palavra de Deus diz. Mas por que muitas vezes nós sentimos peso nos mandamentos? Porque amamos o mundo. São Paulo nos exorta. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o Senhor não permite que dividamos o coração, que o nosso coração esteja dividido. Como nós nos relacionamos de maneira saudável com o mundo? Quando nós contemplamos o mundo e o mundo nos conduz à união com Deus. Mas quando o nosso estar inserido no mundo nos tira de Deus, está errado. A nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo está adoecida. E perceba que nós vamos ficando cada vez mais dependentes do material. É cada vez mais um apelo maior. Por quê? Porque Satanás vai então nos escravizando. Tornando-nos então escravos do dinheiro, do trabalho, do ter mais e mais e mais. Perdemos a noção que Deus provê tudo o necessário para a nossa subsistência. Quando a ganância, a ambição entra no nosso coração, a inveja, a luxúria, a preguiça, nós precisamos estar atentos. Homens e mulheres curados, homens e mulheres ordenados pela força e pelo poder do Espírito Santo. Há um tempo para cada coisa. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Um joelho que se dobra diante do Senhor, ele vai se deixar guiar, ele se deixa guiar pelo Espírito Santo. E tudo vai sendo ordenado. Mas nos sentimos muitas vezes confusos e desordenados. Por quê? Porque invertemos a ordem das coisas. Já não damos mais a primazia a Deus. Somos incapazes de devolver, por exemplo, um dízimo. Porque estamos tão apegados ao dinheiro. Eu sempre falo, dê o dízimo muito mais por você.
do que até mesmo pela igreja, pela instituição, porque quem mais necessita é você. Ter um coração livre, desprendido. Então veja, na autoridade do batismo, do meu batismo, eu preciso viver o meu batismo. E pelo batismo, no batismo eu renunciei a Satanás. Nós renovamos isso a cada ano. Renuncio a Satanás, renuncio a todo o pecado, renuncio a tudo aquilo que causa desunião. Então o pecado, né? Os apelos do mundo, as pessoas que estão à nossa volta, né? Os influenciadores. Será que essa pessoa está me conduzindo a Deus? Está me tirando de Deus? Nem uma coisa nem outra, em cima do muro? E eu quero dizer para você que as duas categorias de pessoas, não é? É preciso estar vigilantes, porque muito facilmente nós nos perdemos, nós nos desvirtuamos e precisamos nos reconhecer fracos. Eu já partilhei também algumas vezes, tem às vezes uma música, né? Vou passando no lugar e tem aquela música, um ritmo antigo, que um dia, né, eu já me identifiquei, que eu já gostei, que eu já curti, e aquele começa a ficar e me causa uma perturbação. Eu preciso me afastar dali. Porque vamos desenvolvendo uma sensibilidade muito grande também ao espiritual. Né? Passamos a ter vida de oração, nós vamos desenvolvendo essa sensibilidade ao mundo espiritual que é real e concreto. E quando entramos no lugar, nós já sentimos, nossa, tá pesado aqui, tá estranho aqui. Entende? Nós precisamos, então, mergulhar no coração de Deus, pedir esse discernimento dos Espíritos. Eu estou falando tudo isso porque eu sei que você deseja erguer uma verdadeira fortaleza em torno da sua casa e da sua família. E esse é um propósito que nós temos no Exército de São Miguel, porque aqui nós nos sentimos amuralhados. Nós nos sentimos muito protegidos pela Rainha dos Anjos e pelos Santos Anjos. Nós sentimos a presença dos Santos Anjos neste lugar. E o que nós desejamos é levar essa experiência até você e a sua casa. Que a sua casa se torne também uma outra fortaleza. Que você possa erguer essa muralha espiritual de proteção, de defesa. Porque muitos são os ataques que nós estamos sofrendo. Estão aí, você sabe e você conhece. Mas Deus, como Ana falou na primeira leitura, Senhor Todo-Poderoso. Maria passa na frente e esmaga a cabeça da serpente. Eu vou proclamar essa palavra, o evangelho de hoje. Em seguida nós vamos rezar certa oração de São Miguel Arcanjo, pequeno exorcismo, que nós rezamos também todos os dias ao abrir a nossa live. Vamos rezar. Se você tem uma cruz com você, né, já segura esta cruz. E na autoridade do nosso batismo, vamos invocar e autorizar a presença do grande Arcanjo Miguel, a ação do Arcanjo Miguel na sua casa, na sua família. Eu convido você a fazer esta oração diariamente e ensinar a outras pessoas. A experiência daquela mãe que eu falei, né, sentindo uma coisa estranha no filho, mas ela entendeu. Ela disse: esse combate é espiritual, e entrou com armas espirituais. Todos os dias, aspergindo a casa, o quarto do seu filho, rezava a oração de São Bento dentro do quarto do seu filho, começou a fazer a novena milagrosa de Pompeia, começou com o rosário todos os dias, até que aquela onda terrível, né, foi vencida pelo poder da oração. Aquele filho que estava indo para o caminho das trevas, voltou para a luz, graças à oração poderosa de uma mãe, a intercessão poderosa de uma mãe. Mãe, pai, vocês têm grande autoridade sobre os filhos de vocês, sobretudo a autoridade espiritual. Usem armas espirituais e vocês serão vitoriosos. Tenho certeza disso. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. Vamos rezar pedindo ao Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és,
Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na carta de São Tiago nós vamos encontrar essa expressão, esse ensinamento que os demônios também creem na existência de Deus e tremem. Ou seja, está falando para mim e para você, não basta crer que Deus existe, mas é preciso crer na sua palavra, é preciso obedecer a sua palavra. Nós vemos aqui até mesmo o demônio obedecendo a palavra, a ordem de Jesus. E muitas vezes nós temos, essa dificuldade. Na verdade, o problema não é ter dificuldade, o problema é não obedecer. Quando obedecemos mesmo com dificuldade, mas obedecemos a palavra de Deus. Como, por exemplo, nós sabemos que é preciso ir à missa aos domingos. É o mandamento do Senhor guardar os domingos e dias de festa. Mas aí chega o domingo, eu fico, vou, não vou? Acho que eu não vou. Não tem problema se eu não for só hoje. Tem problema sim. Se não fosse algo necessário, o Senhor não nos teria mandado. Então isso é confiar no Senhor. É crer na sua palavra, é viver a sua palavra. Essa é a verdadeira proteção. Quer estar protegido contra os espíritos maus? Viva a palavra de Deus. Em sua integridade. Como eu falei para você, os mandamentos não são pesados quando nós verdadeiramente amamos a Deus. Pelo contrário, é uma fonte de alegria, uma grande graça. Olha o cuidado de Deus e o amor de Deus por nós, o cuidado que Ele teve de nos instruir, de nos dizer como e o que nós deveríamos fazer. Esse é o nosso Deus, nosso Pai, que cuida de cada um de nós com muito amor. Vamos rezar esta oração ao grande arcanjo Miguel. Eu quero dizer para você, a sua luta não está perdida. Não, nem tudo está perdido, não. A sua luta não está perdida. Não perca a esperança, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E Deus te trouxe aqui para te fortalecer e dizer: filho, filha, eu estou lutando com você. E aqueles que se refugiam em Deus, aqueles que são sob o manto de Maria, com São Miguel e os santos anjos, a nossa vitória é certa. É uma questão de perseverança, é uma questão de fidelidade. Persevere na busca de Deus, na sua oração, e seja fiel à palavra, seja fiel a Deus. Vamos rezar esta oração, esse pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, autorizando, invocando e autorizando a ação do Arcanjo Miguel na nossa casa, na nossa vida, junto às nossas famílias. Esse não é o trabalho de um dia, tá? Assim como você precisa comer e dormir todos os dias porque é uma necessidade do seu corpo, é preciso que esse seja um trabalho de todos os dias porque é uma necessidade da sua alma. A nossa vida espiritual requer isso. Então não é rezar um dia e nunca mais, é rezar. Ainda que seja um pouco, mas é rezar todos os dias. E esse ato vai se tornando um hábito. Isso já vai sendo algo natural em você. Você vai fazer um esforço nos primeiros dias, mas depois isso vai ser algo tão natural. Esse é o testemunho dos nossos guerreiros. Quantos diz: irmã Maria Raquel não rezava nem um terço. E hoje, o meu dia, eu não consigo passar sem rezar o rosário. É uma necessidade. Outro dia Jesus pediu para aquela família rezar o terço e a mãe me procurou e disse: irmã Maria Raquel, como eu vou colocar o meu filho para rezar o terço? Eu falei: olha, as pessoas têm ideia de que o terço é uma coisa sem fim. Um terço são 15 minutos. Você vai falar isso para o seu filho: filho, são 15 minutos. Gente, hoje 15 minutos nós gastamos em qualquer momento que a gente abre um WhatsApp. É ou não é verdade? Vou ver ali o Instagram, passa 20, 30 minutos, a gente nem se dá conta. 15 minutos que salvará a sua família. Eu digo isso com toda certeza do meu coração.
terço em família. 15 minutos que salvará a sua família. Que será um escudo de proteção, inclusive sobre a sua descendência. As gerações que virão. Eu vivi essa experiência na minha casa, junto à minha família. Eu pude testemunhar, comprovar a força desta oração. Deus também pede a você o terço em família. Comece hoje. Vamos rezar esta oração, pedindo que o Arcanjo Miguel também nos alcance essa graça da perseverança, da fidelidade. Não há mal que resista ao poder de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi uma alegria estar com você. É sempre bom, maravilhoso partilhar o poder da palavra de Deus. Isso enche o meu coração de alegria encontrar você aqui. Encontrarmos-nos com Deus através da sua palavra. Estamos aqui todos os dias. O Senhor todos os dias vem ao meu e ao seu encontro por meio desta palavra. Que você possa viver a cada dia essa experiência e tocar também a transformação, a renovação, a restauração que Deus nos traz. É a bênção de Deus que vem nos visitar, que recai sobre nós. A bênção desse Deus Todo-Poderoso. Que você possa compartilhar esta bênção, Instruir outras pessoas nesse caminho de fé. Quantos irmãos estão perdidos, não por maldade, mas por ignorância, porque não conhecem, porque não houve ninguém que se aproximasse e pudesse instruí-los. Mas que bom que Deus colocou você para ser luz na vida deste irmão. Não perca tempo, compartilhe agora essa palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus.